Beleza, tá gravando, tá? Então, agora a gente vai começar, depois da aula de hoje, a entrar numa teoria que vocês não viram nada ainda, considerando as aulas de março, tá? Então, vamos começar a falar de trabalho, calor e para chegar na primeira lei da termodinâmica, certo? Isso demanda toda uma teoria, tá? A gente vai construir o conhecimento, começar a falar de trabalho, calor, vamos fazer algumas deduções simples para poder chegar na primeira lei da termodinâmica. Tá? Falou aqui bem explicado, beleza. Que bom que vocês gostaram. Tá? Qualquer coisa me avisem, tá? Se vocês acharem qualquer crítica construtiva, qualquer opinião, né? Podem me falar sem problema nenhum, certo? Então a ideia é a gente passar bem essas tabelas termodinâmicas, porque isso tem que estar bem consolidado. Tá? Vocês têm que entender bem essa parte de uso de tabelas, certo? Essa é a minha preocupação agora. Então eu falei para vocês ali brevemente sobre como interpolar, né? Mas isso eu imagino que vocês já tenham visto em cálculo numérico, etc. Né? Cada um tem o seu jeito de interpolar, eu acredito. Né? Eu prefiro fazer assim, mesmo que demore um pouco mais, vai ali, vai no canto da folha, faz um rascunho e monta a equação, sabe? Você erra menos se você fizer isso. E quanto mais você fizer, você vai ver que vai ficar bem rapidinho. Tá? Muito bem. Então, eu tenho uma lista de exercícios para vocês. Deixa eu colocar aqui. Meio atrapalhar nas minhas folhas. Vou colocar a lista aqui, tá? Vou apagar aqui. Viu? Vão interagindo comigo, vão falando aí. Vocês estão me escutando bem? Como é que está o som? Tá bom, professor. Tá bom? Beleza. Muito bem. Os primeiros da lista, deixa eu colocar aqui a lista. Lista do capítulo 3. Tá? Agora, né, considerando que nós estamos no livro da edição 5, tá? Como você tem o livro inteiro ali, eu vou dar os exercícios da edição 5, tá? Que por acaso são os exercícios que eu tenho aqui nas minhas anotações. Se a gente quiser fazer algum exercício da edição 8, podemos fazer também, não tem problema. Posso até pedir, eventualmente, algum exercício da edição 8. Mas aí nós temos que escanear, tirar pelo menos alguma foto do exercício para postar, para publicar, né? Porque naquele PDF lá, eu não sei se está completo com a lista de exercícios também, né? Mas, de qualquer forma, para o segundo semestre, que vai ser ano que vem, já não vai ter a teoria, né? Porque nós vamos entrar em primeira lei para volume de controle e segunda lei no segundo semestre. Então não vai ter lá a teoria que eu já vi que não tinha no livro, no PDF. Então eu acho melhor mesmo seguir na edição 5, que pelo menos tem tudo ali, né? E
eu acho que vai ser tranquilo, tá? Se a gente quiser usar alguma coisa do outro livro, a gente busca e pode publicar, compartilhar no WhatsApp ali, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eu quero que vocês façam... Eu não sei se eu já passei essa lista aqui, talvez eu já tenha passado. Do capítulo 3, já foi essa lista, gente? Vocês têm lá nas... Alguns exercícios você já tinha passado, professor. Eu tenho anotado, se tu quiser. Tu tinha passado 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.23, 3.24, então 26, 27, 28, 29 e 30. Então já passei, mas eu vou anotar aqui de novo. Para a gente ver aqui, caso alguém não tenha copiado. 3.23. Tá? Se você olhar ali, até o 3.11, se eu não me engano, são exercícios de equação de gás perfeito, tá? Eu acho que a gente fez um que outro já lá em março ainda, então eu vou deixar a cargo de vocês, tá? Até porque a gente não revisou agora a equação de gás perfeito, mas eu acho que gás perfeito já está mais ou menos consolidado, né? Porque vocês já viram também em outras disciplinas, imagino eu, física, etc. Né? Então eu vou deixar a cargo de vocês essa questão do gás perfeito, tá? E vamos ter que seguir direto aqui com as tabelas termodinâmicas, senão a gente não vai conseguir vencer todo o conteúdo, principalmente que eu estou concentrando em tabelas termodinâmicas. Nós precisamos entender tabelas termodinâmicas, tá? Mas vocês têm que fazer, no mínimo, assim, ó, é o mínimo do mínimo, tá? Fazer essas listas aí. Esses exercícios que eu propus, que são, assim, os que eu acho que são imprescindíveis, sabe? Que faz um resumo do que é visto nas teorias, mas o ideal é que você faça mais, faça outros, tá? Pegue outros da lista do livro ali, pode pegar da 8ª edição, tentar procurar algum livro, algum exercício diferente, tá? Então, façam mais exercícios, tá, gente? Para exercitar de fato, tá? Com esses aqui que eu coloquei, você não necessariamente está exercitando, né, no sentido estrito da palavra. Você pode estar vendo os conteúdos que foram vistos na forma de exercícios, mas para exercitar mesmo, eu acredito que tem que fazer mais. Mas eu coloquei só esses, tá? Mas fique bem à vontade ali, procure alguns exercícios que vocês acham legais. Tem mais, tem muitos outros exercícios ali no livro, tá? Então, desses aqui, a partir do 23, que é a respeito de uso de tabelas. Então, eu quero fazer o 23 com vocês. Então, vamos fazer o 23. Tá? E eu vou fazer o 30 também. Certo? Então, peço que vocês deem uma pensada aí no 23. Eu vou dar uns minutinhos e a gente faz junto. Pode ser? O que vocês acham? Tá, beleza. Então, eu vou dar aí 5 minutinhos. Façam a letra A, tá?
E aí a gente pode fazer a letra B junto. Eu vou colocar aqui o problema, que é, ele quer saber verificar se a água em cada um dos estados que ele coloca é um líquido comprimido, vapor superaquecido ou está na fase saturada. Tá? Vamos botar aqui 3.23. Nós temos a situação A, que é 10 megapascal e um volume de 0,003 metros cúbicos por quilo. Tá? Essa seria a letra A. Deixa eu ver aqui no livro de novo. Né? A letra B. Um megapascal e 190 graus Celsius. Alguém está tentando entrar aqui? Peraí. Alguém sabe como tirar essa autorização toda vez que entra na sala? Eu não consegui ainda. Tentando. Tá? Então, B. O C. Igual ao item A. Vai ser um V de 0,1 metros cúbicos por quilo e um T de 200 graus. Tá? O D T de 130 e um P de 200 quilopascal. Tentar colocar tudo aqui. O E. Não, esse aqui é o E. Tá? Então, bota aqui D. Um P de 10 quilopascal e um T de 10 graus. O E. T 130 graus. P 200 quilopascal e o F T igual a 70 e volume específico de 1 metro cúbico por quilo. 1 metro cúbico por quilo. Certo, gente? Vamos fazer esse aí, então. Comecem pelo A. Ele quer saber o estado. Tá? Fluido é água. Certo? Vamos dar aí 10 minutinhos, então, pode ser? Eu não sei se vai dar tempo de fazer o 30. Mas vamos lá, vamos tentar.
Eu tenho ali no A 10 mega. 10 megapascal e um volume de 0,003 metros cúbicos por quilo. Por onde eu começo, gente? Tem que procurar na tabela o volume. Na tabela. Mas, o que nós vamos procurar na tabela? Né? Tem que dar um jeito de achar qual é o estado da substância. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, P de 10 mega. Podemos olhar ali, tabela da água. Podemos ir na água saturada. Dê uma olhada ali. Então, com a tabela na mão, procura lá. Pode ir na tabela em função da temperatura primeiro. Vamos começar assim. Eu não sei nada, eu estou indo direto na tabela saturada em função da temperatura. E eu vou procurar a pressão lá. Bom, pressão de 10 mega. Eu tenho 9,85 e 10,5. Eu posso tentar achar 10 mega na cabeça na tabela em função da pressão. Tá? 10 mega. Tá aqui. Para 10 mega, né? Eu tenho um volume de líquido de 0,001452 e um volume de vapor de 0,018026. Para que seja, aí é uma regrinha que você pode escrever aí já. Se tiver no estado saturado, o meu volume tem que estar em qual range? Em qual faixa? Ele tem que estar entre o volume de líquido e o de vapor, vocês entendem? Olha só, vamos colocar aqui. Vamos colocar a equação, vamos deixar aqui, ó. Volume de vapor, tá? Então, a própria equação do título aqui está dizendo, tá? Se ele está no estado saturado, se ele tiver em cima da curva de líquido saturado, ele vai ser no mínimo VL. E se ele estiver em cima da curva de vapor saturado, ele vai ser com x igual a 1, vai ser a soma, vai ser os dois, na verdade, porque VL é VV menos... VLV é VV menos VL. Então, o meu V vai ser o próprio VV, tá? Vocês entenderam? Então, como é que eu sei? Olhando a partir do volume do fluido. Ele tem que estar entre o VL e o VV. Regra básica. Tá? Vocês entenderam isso? Para que seja saturado. Ou seja, estado bifásico. Tá? Então, olhando lá, letra A, 10 mega. Aí você vai na tabela de 10 mega. Tabela da água para 10 mega. E qual é o seu volume? 0,003. Tá? Podemos colocar aqui, ó.
VL igual a 0,001452. E o V de vapor 0,018026 metros cúbicos por quilo. Vocês entenderam? O meu volume em questão tem que estar aqui no meio, entre os dois. Se ele estiver entre os dois, ele está no estado saturado. Ele vai ter um título. Está compreendido isso aqui? Então, qual é o estado da letra A? Vocês estão aí, gente? Ele não vai ser, como é que diz, saturado. Ele vai... Não tá limpo. ele não é 100%, ele não está 100%, ele pode ser saturado e estar 100% em uma fase só. Por exemplo, se ele estiver em cima da curva do sino. Ele pode ser líquido saturado, né? Se o título for 0 e ele tivesse exatamente esse VL aqui, ele seria líquido saturado. Ele poderia ser também 100% vapor saturado, né? Lembra da aula lá da curva do sino? Se ele tivesse exatamente nesse VV aqui, ele seria 100% vapor, mas saturado, porque estaria em cima da curva do sino. Mas não, ó. Ele está 0,003. Ele está entre os dois. Se ele está entre os dois, quer dizer o quê? Invariavelmente que há título. Se há título, ele está no estado bifásico. Tá? Ah, entendi. Eu tinha anotado errado aqui a variável. Né? Então, essa forma de enxergar para descobrir qual é o estado da substância, isso aqui é muito recorrente, tá, gente? Você olha pelos volumes e tu vê se o teu volume em questão está dentro da faixa entre VL e VV. Se ele estiver dentro da faixa, ele tem que estar no estado bifásico. Professor, Diga. Considerando que é 0,03 e ele fica mais próximo do volume de líquido, eu poderia considerar que ele tem mais líquido ou mais vapor nesse estado bifásico a partir dessa informação? Claro, inclusive, ó, você tem o V, o VL e o VV. Você pode, inclusive, calcular o título aqui. Ó. Joga aqui que você vai descobrir o título. Entendeu? Mas como não é a questão não é essa ali que ele colocou, vamos só descobrir o estado. Mas você pode, inclusive, descobrir qual é o título. Provavelmente ele vai estar realmente mais próximo do líquido. Vai ter lá 5% de título, 7% de título. Estou chutando aqui, mas vai ser mais próximo do líquido. Tá? Certo, gente? Então, essa forma de descobrir o estado a partir do volume, ela é bastante recorrente. Isso vai acontecer com bastante frequência, tá? Para vocês. Vamos para a letra B. 1 megapascal, 190 graus. Pode ir de novo pela tabela de pressão. Então, o resultado está 3,23, vai estar mais por líquido do que por gasolina. Isso aí. Você calcula aí, ó, bota ali para ver qual é o título. Deve dar uns 5, 10%, nem sei se chega a tanto. B, 1 mega. Pressão. Tabela em função da pressão, 1 mega. 179,91. O que quer dizer isso?
a temperatura, né? De saturação. Então, veja que uma regrinha que a gente faz é a seguinte. Vai primeiro na tabela de saturado e vê se os dados que você está procurando se encaixam na tabela de saturado. Se não se encaixarem, quer dizer que é ou líquido comprimido ou vapor superaquecido. Certo? Então, por exemplo, você pode ir tanto pela tabela da pressão quanto pela tabela da temperatura. Aí vai do gosto do freguês. Você pode pensar, por exemplo, você vai na tabela da pressão, pega 1 mega. Qual é a temperatura de saturação? 179. Qual é a temperatura que você tem? 190. Bom, tem mais temperatura do que a temperatura de saturação. Você pode ir pela tabela da temperatura. Procura lá, 190, né? Para 190, qual é a pressão de saturação? Estão achando aí? Vê lá na tabela da temperatura. Busca a temperatura de 190. Pressão de saturação, 1,2544 megapascal. Acharam aí? Então, essa é a pressão de saturação. Para que ocorra estado bifásico, ou estado saturado, tem que ter 1,2544 de pressão. Se tiver 1,2542, já está fora do estado saturado. Vocês entendem? Para 190 graus, né? Então, para 190 graus e 1 mega. Então, a pressão que eu tenho é menor do que a pressão de saturação para 190. O que isso significa? Ó, pensa, estado saturado, eu tenho a temperatura e uma pressão segurando. A pressão em questão ela é menor, então ela segura menos. As moléculas têm mais graus de liberdade. Não é que tem mais graus de liberdade, elas conseguem se movimentar um pouco mais, não estão tão próximas umas das outras. As pontes de hidrogênio podem se afastar um pouco, podem começar a quebrar, entendeu? E eu começo a ter mais vapor. Concordo com essa analogia? Então, se você tiver uma pressão menor, você incorre em vapor superaquecido. Entenderam? Lembra lá da primeira aula, né? Que a gente fez a analogia com pontos de hidrogênio, né? Pressão maior, o fluido está mais coeso. Ou seja, há uma pressão que segura o fluido. Se a pressão cai, há maior chance desse fluido virar vapor. Tá? Entenderam a analogia? Então, para 190 graus e 1 mega, qual é o estado da substância? Água. Vapor. Vapor, mas qual vapor? Superaquecido. Superaquecido, isso aí. Superaquecido. Tá? Entenderam? Aí, se eu quiser achar outras propriedades, que daí eu determinei o estado. Tá? Vamos ver, aqui é estado bifásico.
Aqui é vapor superaquecido. Uma vez que eu determinei o estado, aí eu vou na tabela de vapor superaquecido e tiro as outras propriedades. Eu posso descobrir qual é o volume específico, eu posso descobrir qual é a entalpia, qual é a energia interna, qual é a entropia desse estado, entendeu? É para isso que servem as tabelas termodinâmicas. Mas o primeiro passo é você determinar o estado da substância. Letra C, temperatura de 200, volume de 0,1. Isso aqui é igual ao item A, tá? Igual ao A. Certo, gente? Você vai fazer o mesmo sistemático. Eu vou deixar para vocês fazerem esse aqui. Letra D, pressão de 10 kPa e temperatura de 10 graus. E agora? P de 10, T de 10. De novo, vamos lá na tabela de água saturada. Procura temperatura de 10. Temperatura de 10. Qual é o PSAT? Vocês acharam aí? 1, opa, coloquei no lugar errado. PSAT. 1,2276 quilopascal. Essa é a temperatura de saturação. Para que eu estivesse no estado saturado, eu teria que ter essa pressão aqui. Mas eu não tenho essa pressão, eu tenho outra, uma maior que essa. Eu tenho uma pressão de 10 kPa. O que isso significa? Que vai ter mais líquido do que vapor no negócio. Sim. Mas não esqueça que nós estamos falando em estados de equilíbrio, tá? Não é que vai ter mais líquido. Ele vai sair do estado bifásico de equilíbrio, estado saturado, e pelo fato de ter mais pressão, ele vai formar mais líquido. Mas ele vai formar mais líquido até que fique só líquido, entende? Porque ele saiu do estado de equilíbrio. Então, qual é o estado final aqui? Líquido. Líquido, mas nesse caso comprimido. Líquido. Ou só líquido. Assim, vamos dizer, estritamente falando, líquido comprimido, porque ele está numa pressão maior do que a de saturação, tá? Líquido comprimido. Tá? Teoricamente falando, sim, está em estado líquido comprimido. Porque ele está do lado de fora da curva do sino, entende? Apesar da pressão ser bem pequena, isso aqui 10 kPa é 1/10 da pressão atmosférica, né? Uma pressão pequena, comparado com a atmosférica. Tá? Mas, mesmo assim, eu tenho líquido comprimido. Entende? Se eu tiver na temperatura de 10 graus. Né? Então, estão entendendo aí como é que é a lógica do negócio? Vamos ver lá T130
P 200 kPa. T de 130, P de 200. Mesma sistemática. Ó, P de 130 para T de 200, o P de saturação é 270,1 kPa. Acharam lá? Então esse estado aqui qual é? O meu P é 200. O P de saturação, ele é maior do que o P de 200. Ou seja, a minha pressão é mais baixa do que a pressão de saturação. Quer dizer o quê? Que esse estado é vapor superaquecido. Tá? E o T e o F, que é o T de 70, é a mesma lógica desse aqui. Tá? É isso aí. O tempo passa rápido nessas aulas, né? Mas vocês entenderam a sistemática, gente? Interajam comigo aí. Essa parte é importante, tá? O professor estão falando no chat. Tá falando no chat. Eu não entendi, ficou bem claro. É. Tá, beleza. Tá, isso aqui tem que ficar bem, porque o que você vai fazer daqui por diante? Vai ter um exercício lá, ele não vai te dizer qual é o estado. Ele vai te dar uma pressão e uma temperatura, ou uma temperatura e um volume. E você vai ter que descobrir se é líquido comprimido, saturado, superaquecido, tá? Então isso aqui tem que estar bem consolidado, porque se você não tiver isso aqui, você não vai conseguir fazer os exercícios lá quando a gente começar a falar de trabalho, primeira lei para volume de controle, tá? Então, como atividade para a frequência, porque nós estamos chegando já no final da aula, eu vou deixar que vocês façam o 2.30, tá? Atividade para frequência. Pode ser, gente? O 2.30 é uma interpolação que você vai fazer, tá? Ele te dá 2 pontos lá. Ele quer saber um ponto intermediário que não vai ter na tabela direto e você vai ter que interpolar. Ok, gente? Então, aí os outros, vocês têm que fazer o 24, 26, 27, 28, 29, tá? Para que você consolide bem esses conhecimentos aqui, tá? O uso de tabelas e determinação de status é o, vamos dizer, é o pilar da casa, tá? Se você fizer um pilar subdimensionado, você vai ter problema depois, tá? Aqui o Renata já postou aqui. É isso aí. É o 30. 3.30.
o 3.30, ele vai do A ao E, tá? Pode fazer todos. Aí é uma boa forma para você já ir treinando, dar uma testada já nos conhecimentos, tá? Certo, gente? Chegamos no final da aula, não podemos mais ir adiante, infelizmente. Eu gostaria de ficar aqui até umas 11 falando sobre tabelas. Mas não vai ser possível. Certo, gente? Então essa aula aqui, eu também vou postar lá no YouTube. Eu ainda estou com problema de áudio, o áudio ainda não está como eu queria. E para complicar mais ainda, eu atualizei o meu Windows aqui e o microfone que eu tinha, agora o Windows não reconhece mais. Então eu estou só com o microfone da webcam. Então eu estou tentando resolver essas questões técnicas aí, né? Certo, gente? Então, da minha parte era isso. Bom final de semana para vocês. E nos vemos na próxima sexta. Já está aberto lá no Moodle para você postar essa atividade, tá? Pode fazer e já postar ela lá. Certo, gente? Então, da minha parte era isso. Valeu, bom fim de semana. Tchau para vocês. Valeu, professor. Valeu, tchau. Valeu, um abraço. Tchau. Tá, professora, Valeu. obrigada.